E aí, jovens, boa noite, como vocês estão? Tô aqui com a vinheteira Esther Duran. E aí, gente, tudo bom? Boa noite. Galera, olha, hoje tem uma palavra incrível para vocês que são novos, bem-vindos. Normalmente eu amo estar aqui louvando juntos, só que essa semana eu teve uma, sei lá como dizer, uma inflamação na minha garganta, perdi minha voz e tal, ainda tô recuperando. Como é? Recuperando. Mas, então não vou conseguir cantar, senão vai estar muito feio. Mas vou conseguir ajudar, entregar aí a palavra, né, do Senhor. Então vou reservar minha voz para esse momento, para a ministração da palavra. E vamos falar sobre como confiar no Senhor, mas antes disso, vamos entregar esse louvor a Deus. Então, onde você estiver, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você esqueça de tudo que você passou nessa semana, tudo aquilo que pode te distrair nesse momento. Esse momento dedicado ao Senhor. Não importa o que aconteceu, não importa onde você está. Saiba que nesse momento você tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, entregar para Ele uma oferta santa, agradável, um louvor que chega até o trono dele. Obrigado. Amém, Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão basta olhar o seu rosto, fui perdoada logo que eu te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, fui perdoada logo que eu te vi.
todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Jesus, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Eu vou aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, aos teus pés, Jesus, tudo que sou. Não importa o preço, e não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço, não, não, do perfume derramado. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais, ela vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Mais uma vez. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Sim, Senhor, queremos nos entregar, nos derramar a Tua presença. Faz de nós, Senhor, esse vaso. Se necessário, quebra-nos e nos refaça, Senhor, pois Tu és o bom oleiro. Extrai de nós, Senhor, o vinho novo. Faz de nós odres novos. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em Tuas mãos, é o Teu cuidado.
confiar, eu não preciso entender. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada eu tenho aqui, porque tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Algo novo farás. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada eu tenho aqui, porque tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Aonde há vinho, há novas forças, há esperança. O reino chegou. Deixa o meu passado, pois tem um novo fogo há de mim. Aonde há vinho, aonde há vinho, há novas forças, há esperança. O reino chegou. Deixa o meu passado, pois tem um novo fogo há de mim. Faz de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada eu tenho aqui, porque tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim, faz de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada eu tenho aqui, porque tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse momento. Em teu santo nome que nós dizemos amém e amém. Amém, jovens. Glória, glória a Deus. Que foi isso, Esther? Glória a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Gente, olha, Pastor Lucas está aqui para dar os recados para vocês, como sempre, enquanto nós começamos a arrumar tudo aqui para começar com a palavra. Enquanto o pastor está dando os recados, orem por mim, jovens, que minha voz consiga aguentar. Tem um pouquinho de paciência aí, talvez vou beber muita água, talvez não, com certeza. Mas daqui 30 segundinhos nos vemos. Produção.
Pode. Em 3, 2, 1. Pastor Lucas, está com você. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Mais uma noite, mais um especial da OC Youth. Espero que vocês estejam gostando e sejam edificados pela mensagem, pelo louvor, que todos os domingos, às 19 horas, o nosso querido David vem trazer uma mensagem especial para o seu coração. Hoje eu tenho um recado, uma mensagem para você. Bom, eu quero falar de um tema contemporâneo, um tema que nós acreditamos, inclusive, que irá iniciar no Brasil, a respeito de avivamento. Meus amados, em 8 de fevereiro desse ano, a Universidade dos Estados Unidos, em Augsburg, teve um impacto do mover de oração que impactou a América e outras pessoas de outras localidades, inclusive do Brasil, foi até os Estados Unidos para poder ver o que estava acontecendo, sentir ou presenciar esse mover de oração. Ficaram mais de 200 horas reunidos no prédio da universidade, orando ao Senhor, algo que já havia acontecido anteriormente em 1970. Assim também, como nós lembramos, em 1906, o início do avivamento na rua Azusa. Para quem se lembra ou quem não conhece a história, pesquise um pouco sobre essa história. São moveres que nós conhecemos, ouvimos pessoas a falar ou dizer a respeito desses movimentos, que acabam impactando a vida de algumas pessoas e também cidades, regiões, países e nações. Não é verdade? Pois bem, quando nós ouvimos esses moveres, o nosso desejo é estar presente, em saber o que está acontecendo, em participar e poder estar junto e contribuir, ou até mesmo sentir a presença do Espírito Santo agindo de forma diferente em outras pessoas, para que nós tenhamos a nossa própria experiência. E não vai ser diferente agora no Brasil. A Worship Together Conference vai ser realizada dia 11 e 12 de novembro em Montes Claros. A minha pergunta é, você que teve o desejo de ir para os Estados Unidos, que tem o desejo de participar do mover de avivamento, não faria parte desse movimento que nós estamos criando e organizando em Montes Claros, em Minas Gerais? Junte-se conosco, junto com Jesus Coulter, Bethel Music, Cris Duran, David Mateucci, Esther Duran, Karina Bach e muitos outros. Nós vamos estar reunidos para poder levar uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu coração e cremos que o avivamento sairá do Brasil. Você crê nisso? Então o que está esperando? Faça já o seu cadastro, faça já a sua inscrição no link da bio da Online World Church, da OC.br no Instagram. Você vai ter o link da Simpla, no qual você pode adquirir o seu ingresso e venha fazer parte conosco. Não é verdade, meu querido David? Que você possa ser usado pelo Senhor e eu encontro você na conferência Worship Together Conference em Montes Claros em novembro. Já, daqui a pouco nós estamos juntos em Montes Claros. Um forte abraço para todos. Querido David, é com você. Pastor Lucas, muito obrigado. Jovens, como vocês estão? Que momento incrível de louvor. Olha, hoje vocês vão ter que estar orando por mim, porque realmente a minha voz ainda não se recuperou 100%, mas estamos chegando lá e hoje o Senhor tem uma palavra para vocês que fazem parte da OC Youth, nossos jovens, que lindo ter vocês aqui, e vocês que são novos, bem-vindos. Nós acabamos de terminar a nossa série O Evangelho, ok? Estamos aprendendo tudo sobre o verdadeiro Evangelho. Foi incrível. Se você perdeu, eu te convido a ir e ouvir essas palavras, pois talvez você ainda não conhece realmente o verdadeiro Evangelho. Como eu falei, gente, eu vou estar aqui com bastante água, porque estou precisando muito. Mas galera, agora estamos começando uma nova série. Talvez você viu, né, os desenhos que a gente está fazendo. Uma série sobre a Terra Prometida. E hoje eu vou ensinar, o Espírito Santo vai me dar o privilégio de ser usado por Ele para ministrar para suas vidas sobre como confiar no Senhor. Jovens, eu sei que
talvez vocês carregam muitas promessas. Eu sei que talvez vocês já têm sonhos em seus corações que vocês sentem que são parte do Senhor. Que o Senhor te tirou de algum lugar, ok? Te tirou de um Egito, te tirou de uma escravidão. E Ele está te levando para uma promessa. Eu lembro como foi, ainda tenho muitas promessas, mas eu lembro como foi 5 anos esperando a promessa do Senhor se cumprir. Que Ele me ia trazer para o Brasil e que Ele ia usar o meu nome nessa nação. Hoje eu estou vivendo o cumprimento dessa promessa. Hoje eu estou, querendo ou não, numa terra prometida. Mas eu sei como é estar passando pelo deserto. Eu sei como é precisar confiar no Senhor quando não parece, né, que as coisas vão dar certo. E é por isso que hoje eu quero ensinar vocês sobre isso. O que a gente vai falar hoje é essa história do povo de Israel. É uma das histórias que o Senhor mais tem usado para me ensinar. E eu já quero te deixar com isso, sabe? Tudo que Israel passou, todas as provações, tudo aquilo que o Senhor levou eles a enfrentarem hoje, porque está escrito, porque eles passaram por isso. Quantas pessoas não conseguem ser inspiradas, transformadas e ensinadas por essas histórias? Então saiba que a história que você está vivendo um dia, essas provações que você irá passar, sim, no nome de Jesus, um dia eles serão usados, a sua história será usada para edificar a vida de outros. Então permanece firme, continua perseverando. E hoje eu quero te ensinar sobre como confiar no Senhor. E sabe por que isso é tão importante? Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem confiar no Senhor é impossível. Como que nós podemos ser salvos sem fé? Não existe. E nossa fé não é apenas no momento assim, eu tenho fé que Jesus é real. Até os demônios acreditam que Jesus é real e eles temem perante o Senhor, como diz a palavra em Tiago. Mas a nossa fé tem que ser uma fé completa. Uma confiança, uma dependência completamente no Senhor. E hoje eu vou ensinar para vocês como confiar no Senhor através do que as Escrituras nos ensinam. E eu não sei se vocês conhecem a história, imagino que a maioria de vocês sim, mas talvez tenha algumas pessoas que não conhecem ainda a história do povo de Israel que foi chamado sair do Egito e ir para a Terra Prometida. Mas como foi que eles chegaram a esse ponto de estar escravizados por 430 anos? Bem, nós sabemos que o pai da fé, como a Bíblia diz, como a Bíblia o chama, é Abraão. Nós conhecemos Abraão, se eu não estou enganado, em Gênesis 12, ou entre esses capítulos. E Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor. Abraão, ele recebeu uma aliança com o Senhor, e o Senhor deu uma promessa para ele, e ele disse que ele ia multiplicar a descendência de Abraão, que a descendência de Abraão seria incontável, seria como tanto como a areia que está no mar e as estrelas que estão no céu. Mas também ele deu uma promessa para Abraão que ele entregaria uma terra para esses descendentes, que é a terra de Canaã, acho que se diz em português, né? Canaan em inglês. Mas então Abraão recebeu uma promessa de parte do Senhor. E nós sabemos na história que Abraão, parte dessa promessa, obviamente, era o primeiro filho, a sua descendência. Ele já era velho. Isso é uma história e uma pregação para outro dia, né? Mas aí nasceu Isaac, o filho de Abraão. De Isaac nasceu Jacó. Ok? E Jacó teve os seus filhos, incluindo o filho menor, José. E José é o filho que foi vendido como escravo, que entrou no Egito, que entrou na prisão e que foi exaltado depois de toda essa história, outra pregação para outro dia, que se tornou um governante, um dos maiores governantes em Egito nessa época. O faraó colocou ele, era faraó, não sei como você diz isso, Pharaoh, e José. Só que quando José morreu, Israel começou a se multiplicar muito no Egito. Eles começaram a crescer tanto que o novo faraó
quando ele viu isso, ele recebeu recados de pessoas e ele viu que estava gigante. Ele temeu que Israel ia se tornar maior do que Egito, ia se rebelar contra Egito, ia entrar em rebeldia e se levantar contra Egito. Então ele os escravizou. Nós sabemos que isso já foi profetizado, que o Senhor já falou para nós que isso ia fazer parte do seu propósito. E aí onde já começamos a ser ministrados aquilo que Paulo diz em Romanos 11, quando ele dá um hino de louvor ao Senhor, e ele diz, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem somos nós para aconselhar-te, a ti, ó Deus? Gente, a vontade do Senhor não é para ser questionada. Quem somos nós para saber por que Deus faz o que Ele faz? Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus, Ele é a própria sabedoria. Ele sabe de todas as coisas, não somente de tudo que aconteceu, mas tudo que acontecerá. Ou seja, quem somos nós para dar conselhos e falar, não, Deus, ia ser melhor você ter feito dessa forma? Pois Deus tem um propósito em tudo que Ele faz e você precisa entender isso. E eles foram escravizados por 430 anos, até que um dia o Senhor diz que o clamor de Israel chegou para ele. E ele levantou um libertador para Israel, que foi o grande profeta Moisés. Ele levantou Moisés para poder tirar Israel de Egito. Moisés foi levantado, o Senhor guiou junto com seu irmão Arão. E eles dois enfrentaram a Faraó. Deixa eu ver como se diz. A Faraó. Não sei, já era. É assim que eu vou falar, amém? Amém? Coloque aí no chat. Hashtag, o gringo não sabe falar Faraó. E aí nós vemos que Deus começa a guiar Moisés e Arão para confrontar a Faraó e dizer para ele, hey, o Senhor quer que você libera o seu povo, o povo de Israel. E foi aí que o Senhor começou a trazer pragas sobre Egito, começou a trazer esses 10 sinais sobre Egito. Por quê? Porque o coração do faraó estava endurecido. Ele não queria deixar o povo do Senhor sair, né, ir embora. Ele não queria libertar o povo do Senhor. Mas a ira do Senhor pesou fortemente sobre Faraó. E no último sinal, o anjo da morte passou por todo o Egito, matando todos os primogênitos dos egípcios, não matando os primogênitos de todos aqueles que colocaram sangue do cordeiro, né, sobre os laterais das portas. E isso, como eu disse, tudo isso é tão profundo, são pregações, são histórias que a gente deve estudar, mas hoje o que eu quero falar para vocês e o cenário em qual o Senhor quer nos ensinar é justamente em Êxodos 14, onde finalmente Faraó falou, ok, não aguento mais, pega Israel, pega todo o ouro, pega todos os animais e saem, vão embora, não quero mais esse juízo do Senhor sobre o Egito. E Israel saiu. E em Êxodo 14 nós vemos que Israel se encontra na beira do Mar Vermelho. Eles estão acampados no Mar Vermelho. O Senhor tirou eles. O Senhor, pelo seu poder, pela sua mão, libertou o povo de Israel. Só que nesse momento a palavra chegou para o faraó, né, de Egito. E eles disseram para Faraó que os israelenses estavam ali praticamente como se estivessem perdidos, né, na beira do mar, e que estavam vulneráveis para um ataque. Então o faraó levantou o exército de Egito, enviou todos. Eles foram lá para destruir o povo de Israel. E aí é onde entramos no nosso cenário. É aí onde Israel está entre o Mar Vermelho e o exército
Faraó diz que eles vieram, as carroças, né, os chariots, acho que se diz carroças, vindo para atacar eles. E um lado eles olham o Mar Vermelho, e a outro é um mar gigante, como que vão cruzar? E a outro lado eles veem o faraó. E nós sabemos nessa história o que acontece. Nessa história nós não entendemos a profundidade, talvez, do medo, o temor deles, porque nós sabemos que o mar vai abrir. Mas quando que você foi para um oceano e você olhou para ele e imaginou ele abrindo? Tipo, isso nunca tinha acontecido. E, assim, nem passou na mente deles. Assim, eles estão lá. Hoje em dia, a gente olharia para o mar e fala: Deus, abre o mar, porque nós já conhecemos a história. Mas coloque-se no lugar de Israel, que acabaram de ser libertados de Egito. Agora o Egito está vindo com uma fúria gigante contra eles. Um exército, eles não têm como se defender contra o exército. E do outro lado é um mar incruzável para eles. E é nessa situação que eu imagino que muitos de vocês, jovens, se encontram. Deus, você me deu uma promessa. Sim, você me tirou de onde eu estava, mas olha onde estou hoje. Você me tirou de lá só para ficar aqui. Assim, olha como o povo diz em Êxodos 14, verso 11. Eles disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Olha, o povo estava com tanto medo. O povo realmente achou que nesse momento iam morrer, que eles questionaram e falaram assim: era melhor a gente ter ficado escravos lá no Egito do que ter vindo até aqui para nos morrermos. E eu acredito que muitos de vocês jovens estão nesse momento, onde Deus te tirou do Egito para você entrar numa terra prometida. Mas jovem, você tem que entender que ainda há um deserto para você atravessar. Ainda há um processo por qual você precisa passar e aprender. E talvez você tenha questionado a Deus. Talvez você se sente numa situação onde parece impossível. Onde nem somente parece que a promessa não vai se cumprir, mas como se tudo vai dar errado. Como tudo vai ficar pior. Você se encontra numa situação onde fala: nossa, eu dei tudo que eu tinha e agora estou nessa situação. E parece que se isso dá errado, tudo irá dar errado. Mas o que você tem que entender, jovem, é que o processo à terra prometida não é um processo fácil. E justamente por isso muitos homens têm se perdido rumo à terra prometida. Sabe, esse processo é uma prova por qual nós passamos antes de entrar na terra prometida. Você agora está sendo provado. Mas nós sabemos que um mestre, um professor bom que tem te ensinado até aqui, ele não te dá uma prova para você ser reprovado. Ele também não te dá uma prova fácil demais para não testar se você realmente aprendeu. Mas ele te dá uma prova para que você possa ser aprovado. Para que você possa mostrar que você aprendeu, que você prestou atenção, que você deu valor às palavras que foram ensinadas para ti e que você sabe aplicar elas e que você está pronto para a próxima etapa. Pois quem é fiel no pouco será confiado no muito. Amém, jovem? Então, o que você tem que entender, o primeiro que você tem que deixar guardado no seu coração, é que é Deus que te coloca entre o mar e o exército. Olha o que diz em Êxodo 14, o verso 1, antes dessa situação começar. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Ou seja, Deus fala a Moisés: fala para o meu povo ir lá e acampar justamente nesse lugar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefron.
o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. E jovem, primeiro que você tem que entender é que o Deus soberano, o Deus que tudo sabe, o Deus que te deu uma promessa e que tem te guiado pela sua palavra, Ele te colocou exatamente onde Ele quer que você esteja. É o próprio Deus que coloca as provas nas nossas vidas. Agora, você tem que entender duas situações. Tem pessoas que estão onde eles estão por desobediência. Tem pessoas que estão onde eles estão porque eles têm tomado suas próprias decisões. Então, essas são coisas diferentes. Essas são consequências diferentes. Eu estou falando hoje de pessoas que até hoje têm falado: nossa Deus, mas eu tenho procurado sua vontade. Eu tenho feito tudo o que você tem falado para mim fazer. Eu tenho obedecido os meus líderes. Eu tenho recebido direcionamento dos meus vinhateiros. Até agora eu tenho sido paciente, mas agora eu me encontro entre o mar e entre o exército. Deus, será que você me trouxe aqui para morrer? E é justamente nesse lugar que você tem que entender que Deus nos leva. Deus nos leva nesse lugar, porque o primeiro é que a única forma que você pode se tornar uma pessoa de fé, a única forma que você pode se tornar uma pessoa que é conhecida como alguém que confia no Senhor, que os anjos dizem: ele confia no Senhor, ele tem fé no Senhor. A única forma disso acontecer é você enfrentar as provações. Não requer fé, né? Não requer ter confiança no Senhor quando tudo está bem, quando as contas estão boas, quando todo mundo te ama, quando tudo está fluindo como você queria, quando você está exatamente onde você queria estar. Isso não precisa de fé. Os momentos onde nós precisamos de fé é justamente onde parece que não vai dar certo. Quando o Senhor me chamou para o Brasil e eu não tinha dinheiro nenhum para vir para cá, mas eu confiava. Dizia: Deus, se você me chamou, então eu acredito que você irá cumprir a sua promessa. E jovem, eu preciso que você hoje entenda que essa provação que você está passando foi o próprio Senhor que te colocou nesse lugar, não para te reprovar, mas para que sua fé possa ser provada real, mas para que sua fé possa se tornar maior, para que sua fé possa mostrar, para que você possa mostrar pela sua fé que sua confiança e sua dependência estão no Senhor. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Jovens, isso aqui é um mandamento. Considerem, o Tiago está escrevendo para nós um direcionamento. Ele está falando para nós: ajam dessa forma, considerem. Motivo de grande alegria é o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, as provações são colocadas para provar o que, jovem? São colocadas para provar a sua fé. Sim, Deus prova a sua fé. Sim, Deus vê se sua fé é verdadeira. Mas o que você tem que entender é que no mesmo tempo que Ele está provando a sua fé, é Ele que vai abrir o caminho. É Ele que vai prover. E assim como os jovens que foram jogados na fornalha, você precisa ter uma fé que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus, pois eu me submeto à vontade do Senhor. Pois Deus, se for a tua vontade eu morrer aqui na beira do mar,
Então me mata agora, pois o meu maior desejo é a sua vontade. Mas, oh meu Senhor, eu sei que você me deu uma promessa. Então eu confio que de alguma forma, eu vou ver a sua mão cair como um peso sobre esse exército. Ou você criará um escape aqui onde eu estou. Mas eu confio, Senhor, que eu estou onde você me chamou para estar. E se eu estou onde você me chamou para estar, eu posso me alegrar. Eu posso ter paz. Eu posso descansar em Ti. E essa é a primeira coisa que eu quero te falar, jovem. Sabe, em meio dessas provações, não vai ser fácil. Não vai ser lindo. Mas, antes de entrar a segunda parte, onde nós falamos sobre Deus abrindo o mar, eu quero te falar sobre sua postura quando você está entre o mar e quando você está entre o exército e você não sabe o que vai acontecer. O povo não sabia que Deus ia abrir o mar. Você não sabe o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu estou num lugar onde eu estou completamente vulnerável. Minha confiança está no Senhor. Eu falo, Deus, eu não faço ideia o que vai acontecer. Mas eu não preciso saber para confiar em Ti. Eu não sei como você vai me livrar dessa prova. Mas eu coloco minha fé em Ti. E eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar. Pois Tu és um Deus fiel. Jovem, fala isso hoje com o Senhor. Deus, diga comigo, Deus, Tu és fiel. Diga comigo, Deus, você nunca falhou e nunca falhará. Você nunca me abandonou e você nunca me abandonará. Pois minha fé está em Ti. Jovem, você não precisa ver o mar vermelho se abrir para se alegrar. A sua alegria, a sua fé, a sua confiança no Senhor deve vir antes do mar se abrir. Pois Israel não é um bom testemunho. Israel não é um povo em qual nós deveríamos tirar exemplo. Pois nós sabemos que esse povo incrédulo, esse povo idólatra, esse povo que não tinha fé nem confiança no Senhor, mesmo vendo tudo que Deus fez, mesmo Deus estendendo sua misericórdia e livrando eles, esse caráter que eles tinham de incredulidade, de murmuração, que nós iremos falar na semana que vem, esse caráter fez que lá no final eles fossem reprovados e não entrassem na terra prometida. A semana que vem a gente vai aprender sobre isso. Mas o que você tem que saber e entender, jovem, eu quero que você entenda isso. Que homens de fé, homens de confiança, são forjados onde a maioria desiste. Vou falar de novo. Homens de fé, homens de confiança são forjados onde a maioria desiste. Se você chega num lugar onde você está talvez até pensando em desistir, você está pensando, não vai dar certo, você está no lugar certo. Você está no lugar onde muitos normalmente desistiriam. Mas você acabou de receber uma oportunidade. Eu estava falando com o pastor Lucas sobre isso. Recebemos uma oportunidade de receber um selo de parte do Senhor, um selo celestial. Nesse momento, o selo está sendo preparado. E se você, no lugar que muitos desistem e não recebem o selo de homem de fé, homem de confiança no Senhor, se você não desistir como a maioria e você continua e você é aprovado, então o Senhor colocará um selo sobre você como Ele colocou sobre Abraão, homem de fé. Porque quando tudo parecia impossível, ele continuou tendo fé e não duvidou. Amém, jovens? Então a primeira coisa que você precisa entender é uma atitude que você precisa ter. É um entendimento que não importa como vai acontecer. Eu não preciso saber. O que eu preciso colocar minha alegria, minha paz, minha confiança no Senhor, sabendo que Ele é soberano,
e Ele não irá me abandonar. E se nesse momento tudo der errado, então é porque for a vontade do Senhor. Amém? Será que você está disposto a viver a vontade do Senhor, mesmo quando ela é difícil? Pois a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para Ele. Para Ele. Nós sabemos que a nossa concepção de bom, perfeito, agradável é muito diferente do que a do Senhor. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês jovens é agora o que você precisa fazer, sim, a ação que você precisa tomar e a atitude que você precisa tomar agora para ver o mar vermelho se abrir na sua vida. E nós vemos isso no mesmo capítulo de Êxodo 14, no verso 13. E diz: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então vocês veem que eu estava falando sobre não ter medo, sobre acalmar seu coração sabendo que Deus está no controle. Mas agora o que você tem que receber como direcionamento é o fato que você precisa ficar firme. Ficar firme e ver o livramento do Senhor. Ou seja, você precisa se posicionar. Foram as mesmas palavras que o povo de Israel recebeu em 2 de Crônicas, capítulo 20, quando os 5 reinados estavam vindo em contra o rei Josafá. E Israel entra em jejum e eles recebem uma palavra do Senhor: não tenhas medo, não desanimes, pois a batalha não pertence a ti, mas a batalha é do Senhor. E muitos jovens tomam essas palavras, muitas pessoas tomam essas palavras como palavras de falar: ok, beleza, então não vou fazer nada. Só que se você continua lendo 2 de Crônicas 20, você vai ver que o Senhor diz: amanhã, quando os exércitos se levantam contra vocês, acordem-se, coloquem suas armaduras, vão lá e se posicione. Se posicione para enfrentar esses exércitos e eu, o seu Deus, lutará no seu lugar. E o que você tem que entender é que sim, Deus lutará no seu lugar, que sim, Deus irá conquistar e derrubar esses exércitos que querem se levantar contra você, mas você tem uma responsabilidade de ficar firme, de se posicionar, de se revestir com as armaduras que o Senhor tem nos dado. Você precisa levar o escudo, mas também precisa carregar a espada. Você, jovem, precisa se posicionar com uma vida de devocional, com uma vida de oração, com uma vida onde você procura diariamente, em todo momento, a vontade do Senhor. Você precisa se posicionar com submissão à sua liderança. Você precisa se posicionar servindo e sendo fiel naquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa se posicionar sendo fiel no pouco para que Deus confie você no muito. Você precisa tomar um posicionamento. E muitos não conseguem confiar em Deus, que Deus irá agir, porque eles não conhecem o Senhor. Você confiaria em alguém que você não conhece? Você colocaria sua confiança em alguém que você não conhece? Por isso é tão importante você, jovem, como a gente falou a semana passada, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Você conhecer as Escrituras para você ver: nossa, olha quantas vezes Deus os livrou. Deus, e você orar e dizer: nossa, olha quantas vezes você me livrou, Deus. E você conhecer o Deus do impossível, jovem. Coloca sua fé e sua confiança de uma forma ativa no Senhor. Quando Ele diz: fique aqui, fique, jovem. Quando Ele diz: varre lá, vá. O que você precisa entender, jovem, é que o Senhor abrirá o caminho quando você se submete, quando você se entrega os direcionamentos e a vontade dEle para a sua vida. E como conhecemos os direcionamentos e a vontade do Senhor, se não for com uma vida de devocional íntima com o Senhor? Jovem, o que você precisa
entender. Eu tô quase terminando, incrível que pareça. O que você precisa entender, o último ponto, é que os tempos de Deus não são nossos tempos. Se você for ler as Escrituras, como eu estou te convidando a fazer, jovem, a criar uma vida de devocional, sabe quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu questionei, quantas vezes eu falei, caramba, o que vai acontecer agora? E nesses momentos foi como se o Espírito Santo trouxe uma lembrança dos momentos íntimos que eu teve com o Senhor. Você não se lembra o que eu te falei? Você não lembra o que eu te ensinei? Você não lembra o que está escrito? E o que nós vemos nas Escrituras é que os nossos tempos não são os tempos de Deus, e os tempos de Deus não são os nossos tempos. A maior prova, jovem, que você enfrentará é a prova do tempo. Deus tem usado muito a vida do pastor Lucas para me ensinar isso. Quantos jovens desistem na prova do tempo? Quantos jovens se precipitam e querem receber as promessas do Senhor antes do tempo? Jovem, você precisa se submeter aos tempos do Senhor e entender que Ele te dará o que Ele prometeu no momento certo. Mas como Davi, que eu posso confiar que a promessa irá se cumprir? Jovem, eu vou te falar algo muito forte hoje, ok? Que a nossa geração precisa ouvir. Para de idolatrar a promessa do Senhor e comece a se apaixonar com aquele que prometeu. Comece a se satisfazer com aquele que prometeu. Porque quantas pessoas receberam promessas de parte do Senhor e acabaram se morrendo, e acabaram se entregando, e acabaram idolatrando essas promessas. Quantas pessoas Deus chamou para lugares como pastores, profetas, artistas, influenciadores, líderes, evangelistas, que acabaram se apaixonando mais com a posição, mais com a promessa, do que com aquele que prometeu. Adão e Eva, eles preferiram o fruto da promessa do que aquele que prometeu. Eles quiseram mais do que a promessa tinha para oferecer para eles, a terra prometida, o Éden, do que estar com aquele que prometeu. Quantas vezes nós vemos isso na Bíblia? O rei Saul, ele se apaixonou mais com a promessa de governar sobre Israel e se perdeu porque amou mais a promessa, quis mais agradar o povo de Israel, a promessa que foi entregue para ele, do que agradar aquele que prometeu. E jovem, perdão, será que você tem dado mais atenção à promessa do aquele que prometeu? Será que em meio ao deserto, enquanto Deus tem provido para você maná, enquanto Deus tem dado para você tudo que você estava precisando, o justo, mas tudo que você precisava, será que você tem, querido, você tem desejado mais a promessa do que o próprio Deus? Isso é muito profundo para você entender. E a semana que vem vamos aprofundar muito mais nisso. Mas eu queria fechar essa palavra com uma história, algo que aconteceu comigo, sabe? Eu recebi uma promessa que eu ia vir para essa nação e ser usado pelo Senhor aqui no Brasil. Perdão. E eu lembro que eu estava no Brasil e orei para o Senhor, falei, Senhor,
é pra eu voltar pra Miami? Porque eu fui visitar o Brasil por um mês. Falei, é pra eu voltar pra Miami? Ou é pra eu ficar aqui? Já, eu queria ficar. Isso foi 1 ano depois de eu receber a promessa. Eu não tinha onde voltar, eu não tinha onde ir. E eu lembro que o Senhor me direcionou a voltar para os Estados Unidos, a voltar para Miami. Eu fui em obediência. E eu lembro que eu fui ficar na casa de uma família. E eu tava lá, porque estava lá que eu tava ficando antes de ir pro Brasil. E eu recebi uma mensagem que outro casal, outra família ia ter que ficar lá. Então eu ia ter que achar um outro lugar para ficar, que eu tinha uns dias para poder achar. E eu lembro que eu tava procurando onde ficar, né? Eu tinha meu carro, um Honda Civic 2004, sem ar-condicionado. Muitas coisas já não estavam funcionando. E eu literalmente não tinha dinheiro para colocar gasolina nesse carro. E eu estava voltando para casa onde eu estava ficando, que eu ia precisar sair. E nesse lugar... obrigado, Esther, pela água. Agora tenho 2 copos de água aqui. Mas eu estava lá e eu estava voltando de carro. E eu estava vendo a coisa de gasolina, né? Que estava dizendo por empty. Empty significa vazio. Tipo, já precisa colocar gasolina. Eu estava orando assim, Senhor, me ajuda a chegar em casa. Porque eu tinha dinheiro nenhum, nem para colocar gasolina no meu carro. E eu cheguei lá onde eu estava ficando. Eu estava tão destruído, sabe? E eu entrei no closet, né? Onde eu orava. Fechei a porta, era um closet que você podia entrar. E eu me ajoelhei, eu comecei a chorar tanto. E falar, Senhor, literalmente, como Israel fez, será que você me trouxe aqui para morrer? Por quê? Por que você me tirou de onde eu estava? Eu até pensei em voltar para casa dos meus pais, que meu pai estava morando na Argentina. No lugar onde eu ainda nem conhecia o Senhor, eu falei, não era melhor eu ter ficado lá do que estar aqui sem onde ir, sem gasolina para colocar no meu carro? Como que eu vou achar um lugar, pai, se eu nem tenho como sair daqui com o meu carro? Eu tava chorando, porque eu queria tanto estar vivendo a promessa do Senhor. E eu senti como se fosse o Espírito Santo sussurrar em meu coração, dizendo para eu voltar para a promessa que Ele tinha me dado, né? Voltar para a palavra que Ele tinha me dado. E eu lembro que eu lutei com o Senhor nesse momento. E eu falei, não, eu não vou olhar a promessa. Eu não vou olhar na palavra, porque eu sei o que diz. Eu sei qual é a promessa e por isso eu estou tão quebrantado aqui, Senhor. Porque eu sinto que eu estou vivendo algo completamente diferente. Eu sinto que eu estou mais longe possível que eu poderia estar. Eu sinto que eu estou entre o Mar Vermelho e que eu estou entre o exército. E eu até abri a Bíblia, eu lembro que eu nem conseguia ver o que estava escrito porque eu estava chorando tanto e eu não queria secar minhas lágrimas. Só que nesse momento eu li o chamado de Abraão em Gênesis 12, onde diz, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nossa, eu até me emociono hoje. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E quando eu li, é por meio de você que todos os povos da terra serão abençoados, eu chorei tanto. Porque eu me senti como um fardo tão grande. Eu me senti como um fardo que as pessoas precisavam cuidar de mim. Mas foi nesse momento que foi como se o Senhor, rapidamente eu lembro, como se eu vi toda a história que eu acabei de contar para vocês de Israel. E o Senhor me mostrou que nessa vida,
os altos e os baixos virão. Jovem, nessa vida, o que você vê, ele mudará. Ele terá vezes altas, amém, mas também terá vezes muito baixas. Terá vezes onde você verá prosperidade e abundância, mas também terá os momentos como Paulo, quando ele estava na cadeia, sofrendo. Quantos dos os apóstolos, todos eles, passaram por tempos bons, mas tempos também muitos difíceis. E isso é garantido, jovem, eu te garanto, que as coisas melhorarão e piorarão. Nem sei se falar assim. Irão melhorar, irão piorar. E é por isso que os nossos olhos, como confiar no Senhor, jovem, não coloque os seus olhos naquilo que você vê. Não coloque seus olhos no natural, mas naquilo que está sobre o natural. Eu vi nesse momento, eu sempre descrevo isso. Eu vi 2 linhas, o Senhor me mostrou. Eu vi uma linha assim. Eu vi uma linha assim. E quando eu perguntei para o Senhor o que era, eu vi o povo de Israel passando assim. Eu vi as provas, eu vi quando Deus via e ajudava, e agora eles desciam e subiam. E eu vi o Senhor assim. Uma linha que nunca muda. Uma linha que, independente se a gente está no mais baixo ou no mais alto, Ele está conosco. Muito mais alto do que os mais altos. E você, jovem, hoje tem a oportunidade e a decisão de olhar para a linha que sempre se mudará assim e que está embaixo, ou colocar os seus olhos na linha que está em cima e nunca muda. Como confiar no Senhor? Coloque os seus olhos em Deus. Amém, jovem? Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sei que nesse momento você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu sei que nessa palavra você realmente se viu. Foi como um espelho. E o primeiro que nós precisamos fazer, como eu fiz nesse momento com lágrimas, eu me arrependi. Porque eu entendi que eu tinha falta de fé. Que eu não estava agindo pela fé. E a semana que vem nós vamos aprender sobre o maior devorador das promessas, que é a murmuração. Sabe, jovem, eu falei sobre você não idolatrar a promessa. Mas você tem que entender que a promessa faz parte da vontade do Senhor para a sua vida. Então não precisamos descartar ela, mas você não pode colocar ela no primeiro lugar. Então hoje, se você tem desejado a promessa mais do que você deseja ao Senhor, então é motivo para arrependimento. É motivo para você fechar a porta do seu quarto e se arrepender perante o Senhor. E ao mesmo tempo que você se arrepender, deixar Ele te encher com fé. Ele te encher com confiança nele. Coloca sua dependência no Senhor, jovem. Amém. Assim como nós estamos aqui confiando nas promessas do Senhor, que irão se cumprir. E isso é um fato. Amém. Jovem, feche seus olhos onde você estiver. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse ensinamento. Pai, eu te agradeço porque você é nosso Jiré. Você é o Deus que sempre provê para nós. Você é o Deus que nunca nos abandona. Você é o Deus que sempre cuida de nós. E a nossa oração hoje, primeiramente, é uma oração de arrependimento. Nos perdoa pelas vezes que esquecemos quem Tu és. Nos perdoa pelas vezes, Pai, que não colocamos nossa confiança em Ti, mas sim naquilo que nós estamos vendo. Nos perdoa pelas vezes, Pai, que nós deixamos o mar e o exército provocar medo em nós, quando o nosso Deus é aquele que colocou o mar no seu lugar. Que o nosso Deus é aquele que colocou fôlego nos pulmões, mesmo daqueles que vêm contra nós.
E se for o teu desejo, como diz a palavra, você poderia retirar o seu fôlego e o homem voltaria a ser apenas pó. Como não confiar em um Deus que sim, tudo sabe, que sim, tudo tem construído e colocado no seu lugar, mas também sim, é um Pai que nos ama, é um Pai que nos cuida e um Pai de amor e bondade. Pai, ajuda esses jovens a confiar nas tuas promessas e não deixar que as provações os reprovam, mas que sim, pelas provações eles possam ser aprovados no nome de Jesus. Amém e amém. Jovem, glória a Deus. Você recebeu dessa palavra? Olha, nós temos promessas. Eu carrego uma promessa de ir para as nações e falar do nome do Senhor para toda criatura. Eu estou indo. Eu quero saber quem vai comigo. Jovem, OC Youth, coloque aí nosso hashtag eu irei. Deixe essa palavra ficar no seu coração e o Senhor continuar ministrando para você durante essa semana. Estamos juntos, o que você precisar, estamos aqui. Jovem, se você precisa, se você não faz parte desse ministério e você precisa, você sabe que você precisa de líderes que vão te ensinar como Moisés a confiar no Senhor, vão te guiar como Moisés. Então, manda uma mensagem para nós, faça seu cadastro que está na descrição desse vídeo e nós iremos entrar em contato com você para te ajudar, para poder te discipular, se realmente é o que você quer. E nós vemos amanhã, segunda-feira, no nosso tempo de oração. Jovens, estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima.